E aí, Nação Celeste, e aí, meu povo, tamo de volta aqui no canal Cruzeiro Nostalgia após uma mini folga de 7 dias, praticamente sem conteúdos, né, do Cruzeirão, mas volta os jogos após a data FIFA e com isso os vídeos aqui também. Então bora para esse primeiro vídeo dessa retomada, digamos assim, que está recheadíssimo. Tá aí, nação, essa é a capa de mais um conteúdo, bora que bora, eu já peço logo de cara aquele likezão, meta como sempre humilde, pés no chão de 400 joinha, eu conto com a sua ajuda, fechado? Peço aqui também para que você hype o nosso vídeo, ajuda muito para que o YouTube recomende para outros cruzeirenses, então se você puder, contribua, beleza? Se inscreva, comenta e compartilha também o nosso conteúdo, bora que é um vídeo cheio de conteúdos, está, repito, recheadíssimo. Vamos lá, primeira info, nação. Envolve o próximo jogo do Cruzeiro em casa, né? Confronto contra o Fortaleza. Sabemos que quarta-feira tem clássico contra o Atlético na Arena, meu rival venceu. E aí depois, no próximo final de semana, o Cruzeiro recebe a equipe do Fortaleza. A venda para este jogo, né, os ingressos já estão sendo vendidos e aí tem uma promoção parecida com aquela que aconteceu, que ocorreu contra o Sport no empate do final de semana retrasado, né, quando o Cruzeiro infelizmente não conseguiu vencer, ficou no 1 a 1, tá? E naquele momento 50 mil torcedores. Então, se você estiver afim de ir nesse jogo, se você estiver afim de novamente apoiar o Cruzeirão, fica ligado que os ingressos já estão à venda. Próxima notícia, nação, é aquele famoso hahaha, kkk, é incrível, né? Como o time do outro lado da lagoa gosta de passar vergonha e não poderia ser diferente na semana de clássico, mais um vexamezinho aí pra eles, né? Olha só o que o Central das Frangas soltou nesta segunda-feira, dia 13 de outubro. Cerca de 18 mil ingressos foram comprados pela torcida do Atlético para a partida contra o Cruzeiro. O jogo é quarta-feira, às 21h30, e os caras não conseguiram comercializar nem 20 mil ingressos. Levando em consideração que tem ingresso a R$25, tá? É incrível como são nanicos. Jamais discuta a grandeza em Minas Gerais. Nos momentos mais difíceis, Mineirão sempre lotado, independente do momento em campo. Elas passam por uma crise em todos os aspectos e a torcida já começa a abandonar a sua equipe, a sua instituição, o seu clube, né, do coração. Enfim, isso é frangas. Próxima notícia, nação, e essa aqui envolve duas notícias sobre o mesmo jogador em uma só, tá? Bora falar sobre o Fagner, tá? Porque a matéria do GE, tá, das últimas horas, comenta sobre a recuperação, né, do jogador e fala sobre um provável retorno ao Corinthians em 2026, né? A matéria, né, escrita pelo jornalista Guilherme Macedo, dá conta de que o lateral, com a concorrência agora do Cauã Moraes, tem, né, a sua permanência em BH bem certa e coloca que é mais provável agora o Fagner voltar ao Corinthians do que permanecer no Cruzeiro. Ele tem contrato até dezembro de 2026 com o Corinthians e já deixou claro que por ele permanece na toca da Raposa 2. Vou dar meu pitaco aqui rapidinho, tá? Sobre isso. Eu permaneceria com o Fagner. Eu já disse aqui algumas vezes, eu falo para meus amigos quando eu comento sobre o futebol. Rapaziada, a posição mais difícil para você achar jogador no planeta bola é lateral. O Fagner não é uma Ferrari, talvez já tenha sido, hoje não é. Mas tá longe, rapaziada, de ser um fusquinha. Ele é um cara muito útil e com características distintas aos hoje concorrentes, o William e Cauã Moraes. Você ter no seu elenco o William, Fagner e Cauã Moraes potencializa uma posição onde os seus concorrentes dificilmente terão tais peças qualificadas como o Cruzeiro hoje tem, né? Então eu tentaria a permanência do Fagner. Eu de coração, eu tentaria com o Corinthians uma espécie de troca, enfim. O Wallace tem um valor de mercado hoje acima do Fagner. Mas com o Leonardo Jardim, o Wallace hoje é um zero à esquerda. O Leonardo Jardim já falou sobre o Wallace e disse, né, com todas as letras, o Wallace é um cabeça de área. Um técnico que preze por um cabeça de área terá um grande jogador
nas mãos. Não é o meu caso. Então assim, rapaziada, não vale a pena uma troca, alguma compensação financeira? Acredito que valha, tá? Eu, independente do Cauã, né, ter chegado e já ter dado as cartas positivamente falando, eu acredito em um time forte para 2026, pensando em todas as competições, com esses 3 laterais que hoje estão no elenco. Até porque se acontece como está acontecendo nesse momento, aconteceu, por exemplo, contra o Sport, o Willian suspenso, Fagner lesionado, cara, você vai com quem? Você já tem um Cauã. Se acontece alguma coisa com o Cauã e com o Willian, você tem um Fagner. Vale a pena, rapaziada, vale a pena. Não é qualquer jogador, não é qualquer posição, tá? E uma outra notícia, uma outra informação, rapaziada, que envolve aí o Fagner, é sobre essa recuperação dele, tá? Porque tinha expectativa que ele voltaria contra o Sport a estar à disposição no banco. Não ficou à disposição. Aí veio agora esse período de data FIFA, né? A penúltima janela de data FIFA de 2025. E a informação que a gente tem é que a situação dele está estagnada, fisicamente falando, tá? A recuperação não evoluiu como o esperado e o lateral vai permanecer no departamento médico, tá? Então, para quem de repente estava esperando o Fagner aí depois dessa data FIFA, infelizmente não vai rolar, tá? Mas comenta, você permaneceria com o Fagner para 26? Tentaria isso com o Corinthians? Ou dispensaria aí o serviço de jogador, né? Agradeceria pelos trampos prestados em 2025 e vida que segue? Deixa a sua opinião. E agora a gente vai tocar bastante o assunto aqui, nação, sobre mercado da bola, tá? A gente vai falar agora um pouquinho sobre isso aqui, tá? Primeiramente, falando de Neymar Villarreal, tá? Porque primeiramente, deixa eu trazer uma informação que você deve saber, né? Hoje o Cruzeiro tem em suas mãos, ou ainda não em suas mãos, né? Já que ele estará na Toca 2 a partir de 1º de dezembro. Mas hoje o Cruzeiro tem um pré-contrato com o destaque da Copa do Mundo Sub-20, tá? O atacante colombiano Neymar Villarreal, que assinou um pré-contrato há cerca de 2 meses praticamente, ele já soma na competição 5 gols e 1 assistência em 6 jogos. E tem um detalhe, tá? O Neymar não está 100% fisicamente. Essa foi uma informação trazida, né, pelo jornalista Adroaldo Leal na 98 FM. Então assim, rapaziada, imagina só esse cara quando tiver realmente 100%, né? E aí, rapaziada, o óbvio, o destaque da Copa do Mundo Sub-20 vai atrair olhares do mundo do futebol, dos principais clubes da Europa, né? E aí uma informação interessante do Dan Abreu, porque muito se perguntou, tá, mas ele tem um pré-contrato, não tem um contrato ainda pra valer, mas esse pré-contrato já assegura algum valor, caso algum clube queira negociar com o Cruzeiro, e tá aqui a informação, tá? Algumas pessoas perguntaram, né, pra alguns jornalistas sobre isso, e o Dan conseguiu levantar. A multa do pré-contrato do Neymar Villarreal gira em torno de 30 milhões de euros na Nação Celeste, né? Apesar aí da grande repercussão, ele vai vestir a camisa do Cruzeiro, até porque a janela de transferências para o mercado europeu, que é quem tem bala na agulha para levar o jogador, está fechada e vai abrir só na virada do ano. E aí 30 milhões de euros, né? Eu tô aqui com a cotação atualizada em tempo real do euro, está ali na casa dos 6,32, como vocês podem ver na sua tela, e 30 milhões de euros estamos falando em algo, né, próximo de 190 milhões de reais. Cara, existe a possibilidade do Neymar vestir a camisa do Cruzeiro? Acredito que vá. Agora, existe uma possibilidade dele ficar pouquíssimo tempo no Cruzeiro, porque ele já havia arrebentado recentemente no Sul-Americano, foi o grande destaque, foi aí que ele atraiu olhares, né, do mundo do futebol, Cruzeiro, Atlético de Madrid, Barcelona, dentre outras equipes, futebol italiano, futebol português. E agora, rapaziada, saindo do Sul-Americano, indo pra Copa do Mundo, fazendo 3 gols na Espanha. Pô, rapaziada, isso tem um peso gigantesco, tá? O negativo dessa história é que ele recebeu cartão amarelo contra a Espanha e está fora da semifinal contra a Argentina. Argentina e Colômbia de um lado, França e Marrocos do outro. Beleza? E aí, nação, falando em jogador que nem chegou e já pode sair,
esse aqui, rapaziada, é uma realidade para essa possível movimentação na próxima janela de transferências. Kaique, rapaziada. Kaique tem tudo para receber a proposta e não ficar no Cruzeiro na próxima temporada, infelizmente, tá? Matéria do GE: no radar da seleção, Kaique é alvo na Europa e Cruzeiro trata propostas como, abre aspas, inevitáveis após o brasileiro. Zenit, além de clubes da Itália e Portugal, fizeram contato pelo jogador da Raposa. Vou ler só o início aqui da matéria para vocês, ó. Titular absoluto do Cruzeiro e no radar de Ancelotti, Kaique foi alvo de consulta nos últimos meses. O jogador desperta interesse de clubes europeus e, no entendimento da Raposa, será um dos principais alvos no mercado após o fim da temporada. Os contatos pelo jogador foram feitos diretamente com integrantes do clube, que deixou claro não abrir qualquer conversa no futuro abaixo de 10 milhões de euros. Hoje, a gente fala de 62 milhões de reais. A expectativa é de que qualquer negociação seja fechada por valor consideravelmente acima desse valor. E aí, rapaziada, eu não acabei de falar sobre a posição lateral, que é uma posição muito escassa no mundo do futebol? Rapaziada, quando você tem um Wesley, jovem jogador, se destacando em um clube como o Flamengo, disputando nas cabeças no futebol brasileiro e sul-americano, ele vai embora. Ele vai embora porque o futebol europeu não vai conseguir encontrar um jogador que esteja se destacando nesse nível facilmente. Com o Kaique não vai ser diferente, infelizmente. A diferença, talvez, é que o Wesley, ele já recebeu a oportunidade da seleção antes de sair para a Europa, antes de ir para Roma. O Kaique ainda não recebeu, apesar de ter já ingressado em pré-lista, né, de convocação do Ancelotti. Talvez, na última convocação que teremos em novembro, se o Kaique lá estiver, isso dê uma valorizada ainda maior. Mas eu acho, rapaziada, que vai ser inevitável segurar o Kaique em 26. E eu repito, eu falo isso com dor no coração. Eu queria que ele ficasse no Cruzeiro por muito tempo. Mas futebol é isso. E, rapaziada, tem alguns bondes que passam e você não observa. E aí jogador de futebol tem dessas, né? Começa muito bem, depois dá uma oscilada. Se chegar uma boa proposta, eu não tenho mascote. Jogador com mascote não, vai embora e com dinheiro a gente consegue repor, né, com uma qualidade legal. Já temos um bom reserva, que é o Cauã Prats, apesar da idade, a gente sabe do potencial, e aí é ir no mercado, né, buscar um cara de repente mais experiente para compor o elenco, caso realmente essa saída saia. E se você for a favor da saída do Kaique, comente o valor que você negociaria. E para fechar o vídeo, nação, eu preciso falar de Gerson. Eu preciso porque eu acho que a diretoria do Palmeiras assistiu um vídeo meu há cerca de 3 semanas, 4 semanas, onde eu falei exatamente sobre isso. Só que aí, meu vídeo era mais de repente para quem sabe alguém do Cruzeiro olhar e abrir o olho sobre isso, mas parece que outro time está abrindo o olho, né? Atenção! Informação do pessoal da ESPN Brasil, jornalista Bruno Andrade. O Zenit pede cerca de 20 a 25 milhões de euros por Gerson, mas pode baixar a pedida para o Palmeiras, caso o Alviverde incluísse o jovem Riquelme Felipe em uma negociação. O que está acontecendo? O Gerson foi para o Zenit por uma bala, né, por muita grana, e lá ele está em baixa, não está feliz, isso está muito claro, óbvio, evidente. E está muito claro que existe uma possibilidade gigantesca do Zenit aceitar negociar ele na próxima janela agora na virada do ano e o jogador também querer sair. Inclusive, ele quase foi pro mundo árabe, cerca de um mês depois, quando chegou agora no Zenit. Então assim, rapaziada, tudo indica, o Gerson vai procurar novos ares. E cara, ele sai do Flamengo como titular da seleção brasileira do Carlo Ancelotti. Então, talvez ele possa pensar, minha movimentação de carreira foi errada, preciso voltar ao Brasil para um grande projeto, quem sabe ser titular, para quem sabe novamente entrar nas convocações do Brasil, do Ancelotti. E aí é onde eu trouxe há 3, 4 semanas atrás uma informação de que o Zenit, agora na virada do ano, prepara algumas contratações da categoria sub-20. Tem jogador do Flamengo, do Palmeiras e do Cruzeiro no radar do Zenit. Do Cruzeiro, trata-se do zagueiro Bruno Alves. O Zenit vai fazer proposta pelo Bruno Alves, é fato, né? É fato. E aí, rapaziada, com o Gerson em baixa e com o Zenit interessado em um jogador que hoje não tem uma importância muito grande no time principal, mas que tem um potencial e dá pra vender bem,
Cara, faz uma composição, rapaziada. Ó, o Cruzeiro faz uma composição. Vende o Bruno Alves e abate no Gerson. Paga 10, 12, até 15 milhões de repente pelo volante /meia, né, que hoje está no Zenit. Porque seria uma baita contratação, pensando em qualificar ainda mais um elenco que já está interessante, mas que vai ter um calendário mais difícil na próxima temporada. Um calendário que já vai começar no final de janeiro com o Brasileiro. E aí o Palmeiras parece que viu meu vídeo e fez a proposta basicamente como eu tinha sugerido há 3, 4 semanas atrás. O Zenit está interessado em alguns jovens jogadores, dentre eles o Riquelme, né, do Palmeiras, e o Palmeiras pensa em fazer uma certa composição, o que seria sensacional. Se o Palmeiras fizer isso aqui, nação, vai ser papo de ter um dos meios campos mais, pô, bacanas do futebol da América Latina, né? Você já tem o Andreas que chegou recentemente, né? Você tem ali naquele meio campo o Aníbal, você tem o Lucas Evangelista, você tem de repente o Rafael Veiga, o Maurício pode jogar por ali. É muita mão de obra qualificada nesse meio campo do Palmeiras. O Felipe Anderson que joga hoje um pouco mais aberto, mas também era função. E um Gerson que pode chegar e pode fazer várias funções. É um coringa, né? Meu apelido não é à toa. E seria uma contratação realmente de primeira prateleira. Bora ver. Eu gostaria que o Cruzeiro tentasse, nação. Tentasse. A proposta pode acontecer, né? Inclusive nesses moldes aí. Basta saber negociar. Hoje, de repente, será que o Gerson toparia ir para um projeto como o Palmeiras, o Cruzeiro? Não sei. Aí, de repente, vai do convencimento. Mas eu acho que é um ponto de atenção e algo que merece, né? Merece uma atenção da diretoria do Cruzeiro, porque seria um grande negócio para a próxima temporada. Comenta, opina, nação. Se chegou até aqui, like e hype o nosso vídeo. Voltamos depois da pausa da data FIFA, uma semaninha de folga, mas agora voltando com tudo. Fechado? Deixa o like, se inscreva, até a próxima. Tamo junto!